Olá, meus queridos, bom dia a todos, graça e paz, um grande abraço no coração de cada um de vocês. Que bom estar aqui novamente. Vamos ler a Bíblia comigo, segunda-feira, para a gente começar nossa semana bem, animados, inspirados, meditando na palavra de Deus. Eu quero levá-los ao Salmo 42. Esse salmo não foi escrito pelo rei Davi, esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, os descendentes de Corá. Está lá na genealogia, quando a gente vai lá no livro de Números, que muita gente às vezes não gosta de ler, acha um livro chato, mas tem muita coisa preciosa lá no livro de Números. E a gente vai achar lá Corá e os seus descendentes, então seus filhos teriam escrito este salmo. Eu achei muito interessante esse salmo porque ele nos confronta, sabe, como que olhando num espelho, e eu olhando lá e vejo o que eu vejo, o que está do outro lado no reflexo, sou eu. Como é que eu me julgo? Há um ditado que diz, se consegues julgar-te bem, és um verdadeiro sábio. Porque é difícil se julgar, né? A gente se acha sempre perfeito, certinho, não fiz nada errado. O outro é que sempre erra. E aí, esse é o problema. A gente não sabe se julgar. Mas se você consegue se julgar bem, aí está a sabedoria. Isso é bem legal. Esse salmo me confronta porque ele vai me perguntar e vai dizer para mim, qual a prioridade que Deus tem na sua vida? Qual a importância que Deus tem na sua vida? Qual o tempo que você tem gastado e dedicado a Ele? O salmista aqui vai dizer que ele necessita de Deus, ele tem sede de Deus, ele precisa de Deus. Deus é a vida dele. E ele vai dizer que a alegria dele é estar na presença de Deus, na casa de Deus. Qual foi a última vez que você foi à casa de Deus, à igreja, para em comunhão com os irmãos lá da igreja, prestarem o seu culto, a sua adoração, a sua gratidão ao grandioso Deus? Sabe, porque às vezes a nossa fé é muito pequenininha, às vezes a nossa fé não é do tamanho que a gente pensa que ela é. Até porque buscamos às vezes Deus só naquela hora de dificuldade, sabe, como um caixa eletrônico. Às vezes as pessoas fazem de Deus um caixa eletrônico. Eu estou sem dinheiro, eu vou no caixa eletrônico fazer um saque. Eu estou com um problema, então eu vou a Deus e procuro Deus. Mas na hora que está tudo bem, eu deixo Deus de lado. Me envolvo em tantas coisas nesse mundo, né? Não abro mão do meu futebol, não abro mão das minhas redes sociais, né? Coisas que todos nós fazemos e é natural, mas você pode dividir seu tempo e mesmo nesses momentos você está em espírito de oração e não deixar Deus de lado, cuidando com os nossos pensamentos, cuidando com as nossas palavras, com as nossas falas, que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração sejam todas em louvor a Deus, com a nossa vida prestando adoração e culto a Deus. Deus precisa ser parte da nossa vida 24 horas e não apenas em alguns míseros momentos que às vezes a gente gasta para Ele. O Salmo 42 diz mais ou menos isso. Vamos ler aqui até o versículo 5. Como o cervo brama pela corrente de águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Imagina o cervo cheio de sede, numa região desértica, e ele precisa de água, e ele deseja aquela água, e de repente ele avista ao longe uma corrente de águas cristalinas. Se ele não vai correndo, galopando para lá, para saciar sua sede. E o salmista vai dizer, como o cervo deseja muito essa água fresca, assim minha alma também por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Quando é que eu vou estar na presença dele? Quando que eu vou entrar na sua casa? Quando que eu estarei com ele? As minhas lágrimas me acusam, porque dizem, onde está teu Deus? E ele diz, eu vou à casa de Deus com alegria, me juntar à multidão para adoração e louvor. Então, se eu posso estar na presença do meu Criador, do meu ajudador, do meu grandioso, amoroso, que está do meu lado, preocupado comigo, se eu posso estar na presença dele, por que então eu estou angustiado? E ele vai dizer, por que está abatida a minha alma? Espera em Deus, confie em Deus, porque eu ainda vou louvá-lo pela sua presença. Esse é o coração do salmista. Não deixe Jesus de lado, não deixe Deus de lado. Abrace-o com vontade, ele é um ser muito pessoal, ele quer se relacionar muito intimamente com você, mas você precisa deixar
abrir a porta do seu coração e dizer: vem Deus, habita em mim definitivamente, não passa pela minha vida, fica na minha vida. Esse é o desejo de Deus e eu espero que seja o desejo do seu coração, que você o almeje e o deseje como servo pelas correntes de águas. Deus abençoe a sua vida, a sua semana, um grande abraço, até semana que vem, se Deus permitir.